Olá, bem-vindo a todos a mais uma aula de Design de Software. Nessa aula falaremos sobre strings. Bem, o que são strings? Strings são cadeias de caracteres, né? Uma sequência de letras. Podemos pôr, por exemplo, uma string numa variável aí chamada palavra. Como é que funciona? A gente bota entre aspas as letras que a gente quer e isso vai ser armazenado dentro dessa variável palavra. A gente chama isso de string, né? Pode ser aspas simples, aspas duplas, não faz diferença. Bem, quando isso for para a memória, a gente pode imaginar que vai ter um espacinho para cada letra. Isso aí é como se fosse uma lista, né? Uma lista normal aí de Python até, embora tenha suas peculiaridades as strings. Mas a gente pode acessar que nem uma lista normal, se a gente quiser pegar os índices, né? Então, as letras vão ter os índices, a mesma coisa. Começa contando zero, né? Vai embora. Se eu quiser pegar, por exemplo, a primeira letra, bora lá, palavra, abre colchetes 0, fecha colchete, isso vai me retornar a primeira letra. Posso fazer para a primeira, para quantas letras, as letras que eu quiser. É só pegar os índices certinhos. Lembrando que sempre começa no 0, então ele vai ter o tamanho -1, né? Então aqui tem 6 letras, essa última letra está na posição 5. Bem, se eu quiser, posso imprimir inclusive, né? Então o print ele sempre tem essa quebra de linha aí no final da string ou da informação que tiver dentro do print, né? Então, se eu colocar assim, a palavra ímpar, né, que tem as letrinhas, ela vai acabar imprimindo aí como se fosse na vertical, né? Uma letra por vez. Bem, mas podemos fazer um software melhorzinho, né, do que escrever letra a letra uma vez. Podemos fazer while, for, vamos usar aqui um while para fazer isso. Então, para usar o while, eu vou ter que criar aqui um contador, né? Chamar aqui meu i, aqui vai ser uma variável que vai contar 0, 1, 2, 3. Vou colocar aqui a minha string dentro da variável palavra e vou pegar o tamanho da palavra. Vou usar a função len, tá? Essa função len é uma função de Python que serve para saber o tamanho de listas, de strings, né? Então ela vai me retornar aí o tamanho da string. No caso, tem 6 letrinhas, tamanho vai ser 6, tá? Bem, e o while vai começar, enquanto o i for menor que tamanho, ele vai fazendo, imprimindo aqui a palavra i. Então, no caso, i aqui começa no 0, então vai pegar na letra na posição 0, depois na posição 1, na posição 2 e tal, e assim por diante, tá? Vai aqui o i mais igual a 1. Se a gente rodar isso, mesmo resultado do código passado, só que aqui esse código está flexível, né? Então, vou trocando a palavra, automaticamente ele vai administrando aí o texto. Um exercício aqui. Faça uma função que recebe uma string e retorna o número de vezes em que a letra A aparece nela, tá? Então eu tenho uma string e eu vou contar quantas vezes tem a letra A minúscula, aí no caso, dentro dessa string. Vamos fazer? Olha lá. Isso aqui é uma possível solução. Obviamente existem centenas, milhares de alternativas aí. Estou mostrando uma aqui para vocês. Então, comecei aqui criando a função def, né, para criar a função. Minha função, vou chamar ela de conta letra A, né, conta underscore letra contra A. E vou passar o texto aqui que eu vou querer procurar a quantidade de ocorrências da letra A. Beleza, agora eu tenho um contador. Esse contador eu vou usar para contar de fato quando a letra aparece, né? Se o A aparece, vou lá, contador mais igual a 1. Ou seja, toda vez que o A aparece, eu vou colocar 1 nele. E o meu contador aqui de letra em letra, né? Para eu passar letra a letra da palavra em questão. N aqui o tamanho. E aí faço lá, while i menor que n, né? Vai pesquisando aqui, ó. Aí eu ponho if texto i. Então eu vou testando letra a letra. Igual, né? Para ver se é exatamente igual à letra A. Se for igual, contador mais igual a 1, né? Se não for, não preciso de else, não preciso de nada. Se não for, vai embora. Não me interessa, tá? E tem aqui i mais igual a 1. Ou seja, para o meu i toda hora ir crescendo, senão você vai virar um loop infinito, né? Então, toda vez eu tenho que procurar aí a próxima letra. Acabou? Return contador, né? Supostamente dá um número aí de ocorrências da letra A minúscula. Tá, defini sua função,
não adianta nada se eu não chamar ela. Então, para chamar ela, eu vou usar o print. Print, conta a letra A e coloquei aqui, abacate de palavra. E depois chamei de novo agora com pêssego, tá? Você roda esse programa, deu lá no console, né, no teu terminal, 3 e 0. Bem, então faz sentido, né? A abacate tem A, B, tem 3 letras, beleza, conseguiu pegar, pêssego não tem nenhum, 0. Então esse código faz aí o esperado. Strings são muito importantes e nós vamos usar muito em programação. Várias vezes a gente precisa gerenciar strings, cortar elas, trocar um texto, pegar pedaço do texto. Bem, o Python possui uma série de recursos que dá para usar direto nas strings e a gente vai mostrar algum deles aqui. Ó. Um deles, que é muito usado, é o find. Ou seja, eu quero saber se uma sequência aí de letras, se um texto ocorre dentro de outro texto, né? Então eu quero encontrar quando um texto é a ferramenta de busca, né, de texto que a gente tem normalmente aí nos editores de texto, mas eu quero saber dentro de uma string. Então eu vou procurar um texto num texto, tá? É o find. Só que o que ele faz para mim? Ele vai me dizer em que posição do texto aquele pedido de aquele texto menor que eu mandei é encontrado, tá? Outra função que também é bem interessante é o replace. Ou seja, eu tenho um texto que eu quero substituir por outro. Então eu encontro esse texto e troco um pelo outro, né? Tem um find lá embutido lá dentro, ele encontra aquele texto e troca por outro pedaço de texto, tá? Então aqui tem 2 exemplos que são bem convenientes para a gente entender. Então vamos lá, mais fácil, né? Ó, S vai ser minha variável, que vai ter uma string que vai ser, abre aqui aspas, né? Engenharia INSPER, fecha aspas. Então, uma string grandinha aqui, 2 palavras, tá? Aí eu crio aqui uma variável pos, que vai receber o quê? S, tá vendo? Essa é a string, .find, tá? São métodos, tá? Isso é um método do string. Então, string aqui, essa ele sabe que é uma string, né? Eu coloquei aqui uma string. Então, eu posso colocar .find, ele vai saber usar esse recurso aqui da string, né? Esse método. E eu vou falar para ele, ó, acha dentro da string S as letras I maiúsculos NS. Eu rodo isso aqui para o pos, vai vir a posição onde o ins aqui vai estar. Então, se eu rodar, dou print, aqui a minha primeira saída, 11. Vamos contar para ver se dá certo aqui, ó. Mas é 0, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o I maiúsculo aqui do começo está realmente na posição 11. Então, quando eu dou print, funciona direitinho. Agora, vamos pedir uma coisa que não tá, que não existe dentro da string, né? Que é a abóbora. Find abóbora. Posso. Dá para ver claramente que não existe. Quando isso acontece, o find, o que ele faz? Ele retorna -1. -1 significa não encontrei, porque 0 é a primeira letra. -1 quer dizer não encontrei, tá? Então você pode checar. Se postar -1, quer dizer que não rolou, não achou esse texto. E finalmente tem o replace. S.replace, o que ele faz? Ele vai trocar, aqui no S, ele vai trocar a ocorrência ins, né, que está aqui no começo, por SU, tá? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai achar, vai trocar. Você vê que até a quantidade de letras é diferente, mas não é problema para ele. Quando a gente imprime, ó, engenharia super, tá? O replace faz isso. Ele encontra, é um find, só que no que ele acha, ele já troca para você. Outro recurso muito interessante de strings é o strip. O strip serve para tirar espaços antes ou no final do teu texto principal. Então, às vezes, você pegou tua string aí por input, ou de outra forma, mas que está com esse monte de espaço, esse monte de lixo que não te interessa, você pode passar o strip, tá? Inclusive, ele remove também os barra inversa ends, que de vez em quando podem aparecer na tua string e também não te interessa normalmente. Então, como é que você faz isso? Bem, ele é um método, que nem o find replace, então você bota lá tua string .strip, abre e fecha parênteses, e ele vai limpar ela para você. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. S igual um monte de espaço, INSPER um monte de espaço, tá? Então, nesses monte de espaço aqui, eu quero me livrar deles, tá? Então, primeira coisa eu dar aqui, ó, print len de S. Se eu rodar aqui isso aqui, que ele vai dar 14. Então,
INSPER mesmo só tem 6 letras, então tem mais um monte de espaço aqui que não me interessa. Vamos nos livrar disso aqui. Como é que eu posso fazer agora? Ó, vou colocar print, um caractere que é essa barrinha vertical aqui, mais essa, estou concatenando as strings, né? Daqui a pouco a gente vê melhor isso, mais de novo a barrinha vertical. Então, se tiver os espaços, eu vou ver entre as barrinhas a palavra INSPER é meio perdida aí, né? Quando eu dou esse print, de fato, aparece na barrinha, os espaços, INSPER, mais uns espaços aqui, a barrinha. Bem, vamos se livrar desses espaços então. Então, peguei aqui, ó, t igual s.strip, né? Tem uma nova variável que eu vou pegar o s e tirar os espaços dela. Quando eu dou agora o len do t, ó, 6. Já deu para ver que é o tamanho mesmo da palavra INSPER. E quando eu dou o print naquele mesmo formato, agora com t, você vê que a barrinha está colada aqui no INSPER. Então aquele monte de espaço aqui no começo e no final, foi tudo embora, foi limpo essa string. Bem, agora um recurso super bacana do Python, que é slicing, né? Traduzir para fatiamento, né? É um recurso que dá para cortar pedaços da string, pulando letras, dá para fazer uma série de coisas e realmente ele é bem conveniente. Então, vamos ver um exemplo aqui? Acho que é mais fácil do que falando. Normalmente a gente tem aqui, ó, a gente bota só um número que é o índice da letra que a gente quer. Agora tem esse 2 pontos e outro índice. Bem, o que ele está fazendo aqui? Ó? Quando eu dou esse print t, eu estou pegando essa string e estou indo do caractere 2 até o 4 menos 1. Então eu vou do 2, que é o começo, desde aqui, até antes daqui, tá? 4 não vai contar, é sempre 1 a menos, tá? Padrão aí do Python. Bem, se eu der print nisso aí, o que eu vou ter? Eu tenho lá os meus índices, então o t, ele foi aqui do índice 2, né? 4 menos 1, 3. Então, S e P. O t tem isso aqui. Quando eu rodar, vai aparecer SP no meu terminal, tá? Então, esse recurso aqui, que se chama slicing, ele permite eu pegar um pedaço aqui de uma string. Funciona também para lista. É um recurso interessante para eu cortar um pedaço aqui de uma string sem precisar fazer operações muito complicadas. Então, esse recurso do Python ajuda muito a fazer operação com strings. Mas tem mais. Vamos olhar esse programa aqui. Ó. S igual INSPER, para variar, nosso exemplo. T igual S, abre colchete, 2 pontos, 3 fecha colchete. Não tem o primeiro. Bem, acho que já devem ter percebido, né? Quando não tem, adivinha? É o começo, aqui no caso 0, né? Então eu quero começar da primeira letra, tá? Então fica implícito aí que é para fazer da primeira letra até aqui no caso a letra 2, né? Que é 0, 1, 2, né? Vai pegar as 3 primeiras letras. Tudo bem? Se eu rodar isso aí, né? Então minha variável lá na memória INSPER, corto aí até o 3, né? Então o primeiro argumento ausente, desde o início, meu t vai ter ins, né? Quando eu chamo o print, vai lá aparecer só ins. Mas o próximo exemplo aqui, ó. Agora é o contrário. 3, 2 pontos, nada aqui, né? Já fecha colcheia direto. Adivinha? Exatamente o oposto, né? Eu vou começar no caractere 3, de índice 3, e vou até o final da string, né? Então, lá no caso de INSPER, né? Começamos no caractere 3, né? Até o final. Então, PIR, tá? Vai ter as letras P e R. Quando eu dou print, aparece lá. E armazenei aqui nas variáveis T e U. Agora, criei uma V. Bem, essa daqui é interessante, né? Eu tenho um S, abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes. Na verdade, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai fazer slicing do começo ao fim. Então, na verdade, quando isso é uma situação que pode acontecer, eu faço slicing de tudo. Quando eu olhar na minha memória, na verdade, vai ter a minha string inteira, né? Se eu imprimir, vai aparecer a string inteira. E posso agora brincar, né? Então eu coloquei do começo, né, na verdade, é o 3 na variável t, depois da 3 até o final na variável u, se eu colocar t mais 1 de novo, concatenando, se eu colocar INSPER. E posso agora trocar, né? Colocar u mais o t. Se eu fizer isso, estou invertendo aí a ordem e vai
superins. Bem, temos mais aqui, ó. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Temos alguns exemplos interessantes. S igual engenharia INSPER, tá? Variável S, print S, abre colchetes, -1. Esse -1 é uma coisa nova, né? Até agora a gente foi de 0 para frente até o tamanho da string -1, né? Que é o último caractere. -1, na verdade, o que significa? Significa que dá a volta, né? E vai lá para o final e pega a última letra. Então, na verdade, quando eu fizer isso, eu vou pegar a última letra. Se eu rodar isso, tem o R lá, vai imprimir o R, que é a última letra da minha string. Esse outro aqui, uma curiosidade. Eu tenho um terceiro, eu tenho a 17, né? Que acho que tá claro, né? Começamos no 1, vamos até o índice 16, no caso. E esse 2. Esse 2 significa o quê? Significa que eu vou pular de 2 em 2, de duas em duas letras. Vou pegar uma letra assim e outra não, assim e outra não, tá? Se eu rodar isso aqui, vai ficar aí, né? Eu pulei aqui. Então, comecei no 1, né? Então, esse é o 0, 1 aqui. E aí vai andando. Então, ele vai pulando aqui. Vamos pulando pro E, depois pro H, depois pro R, depois pro A, depois pro I maiúsculo, o S, o E, tá? E da mesma forma, eu posso também deixar vazio, né? Então, posso deixar vazio. Aqui é do começo ao fim. E agora eu coloquei -1. Então, em vez de eu pular de 2 em 2 para frente, eu vou pular de -1 em -1, né? Normal, né? Andar de 1 em 1, só que para trás. Se eu rodar isso aqui, né? O que acontece? Fica a string, né? O texto da string com as letras de trás para frente. Mais um exercício aqui, ó. Faça uma função que recebe uma string e retorna true, se ela for um palíndromo, ou seja, é a mesma de trás para frente, né? A palavra, trocando as letras, vai ser igual ao texto. Ou false, caso contrário, caso não seja um palíndromo. Então, por exemplo, a string Roma é amor é um palíndromo, né? Se eu trocar, né? Começar aqui, ó, é Roma é amor. Não importa aí se eu serei de frente para trás, trás para frente, o texto é exatamente o mesmo. Então, vamos lá, fatiamento para isso aqui. E o desafio aqui, dá para fazer essa função com apenas 2 linhas de código? Bem, tá. Vou mostrar aqui como é que pode ser feito, tá? Olha lá. Def, a função verifica underscore palíndromo, né? Esse é o nome da função que eu dei, né? Que é a função def. Vou entrar aqui com o texto. E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Return texto, que é o texto original, igual, né? Vai checar se isso aqui é igual ao texto, olha lá, dois pontos, -1, ou seja, de trás para frente, né? O igual vai checar se isso é igual a isso. Se isso for igual a isso, é um palíndromo. E ele vai retornar true. Se for diferente, qualquer letrinha for diferente, não vai ser igual, então vai retornar falso, né? Se eu rodar esse código aqui, ó, verifica palíndromo e Roma é amor, quando eu rodo, true. E se eu colocar aqui, não é um palíndromo, vai retornar false. Então, funciona para lista também, fatiamento? Sim, igualzinho. Olha aqui algumas listas interessantes. Ó. Dias, coloquei aqui, ó, domingo, segunda, né? Dom, Seg, Terra, nos dias da semana aqui, né? Então, tem 7 posições. Posso falar que dias úteis são os dias da posição de índice 1, né? Segunda, até 6, -1, 5, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Até sexta. Tá? Fim de semana. São os dias. Ok. 1. Ou seja, eu estou pegando aqui do começo a 1, mais dias 6. Começando 6 até o final. Então, dias até 1. Então, 0 até 1. Então, -1 é 0, né? Então, é o próprio domingo. E depois dias 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o final, mas já é o próprio, tá? Então, posso concatenar aqui com mais também, ó. Mais. Então, fim de semana vai ficar com esses 2 dias. Se eu imprimir dias, ó, domingo, segunda, terça, quarta. Dias úteis,
segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Acabou pegando. E fim de semana ficou só domingo e sábado. Então, fiz fatiamento, concatenação, tudo da mesma forma que o string, só que com uma lista convencional aqui de Python. Outro exercício. Faça uma função que recebe uma lista de números reais e retorna uma nova lista contendo apenas os números positivos da lista original, né? Muito bem. Aqui temos uma possível solução do exercício. Então vamos ver aqui como que foi feito, ó. Def extrai positivos, o nome da minha função, def, né? Aqui. Então tudo isso aqui está dentro da minha função, né? Com o espaço da tabulação aqui. E vou passar um argumento, que eu vou chamar de valores. Então, quando eu chamar a função, vou colocar aqui dentro de valores o que eu estava querendo processar de dados, né? Que, no caso, é minha lista. Cria aqui uma lista vazia, né? Igual a fecha colchetes, então uma lista sem nada, uma lista vazia, sem nenhum elemento lá dentro. E aí eu coloco aqui, ó, i igual 0, n igual len de valores, né? Estou usando a mesma estratégia aqui. E começo a fazer o while i menor que n e vou fazendo isso, né? Aí tem um i mais igual a 1, né? Então 0, 1, 2, até enquanto for menor que n, vai fazendo isso. Se o valor aqui da lista valores no índice i for maior que 0.0, eu vou colocar ele dentro da minha lista aqui, valores pos, né? Ponto append, né? Para adicionar na minha lista valores i, né? O mesmo valor aqui, né? Então, o valor, se for maior que 0.0, vai para lá. E vai fazendo loop, vai preenchendo essa lista aqui, valores pos. Quando chegar no final, return valores pos. Vai retornar para mim. Então, novamente, a função aqui sozinha não vai fazer nada, né? Você tem que chamar ela em algum momento. Vamos ver como é que é esse exemplo aqui, ó. Uma lista A igual, né? Criei aqui a lista, ó. Menos 3, 4.2, 7.3, 9. E aí eu rodo aqui, ó. 9 da B vai ser igual. Extrai positivos de A, da lista A. Então A vem para cá, processa tudo. Isso aqui tudo vai virar o resultado aqui dessa lista nova que vai para B. Quando eu dou print A e B, eu vou ter lá no meu terminal, no meu console, lá, menos 3, 4.2, que é a lista original, e depois a lista só com valores maiores que 0. Outro exercício. Faça uma função que recebe uma string contendo um e-mail válido e retorna a posição do caractere arroba, né? Um e-mail, sempre tem um arroba lá no meio. Me diz onde que está o arroba nessa string. Podemos fazer como? Aqui, ó. Pos arroba, e-mail, né? Que vai ser a string, né? E-mail vai ser o texto que eu vou querer, né? Def. O truquezinho aqui, ó. Comecei pos igual menos 1, né? Então, minha posição, menos 1, que é inválida por enquanto, né? Ou seja, quer dizer que eu não encontrei. I igual a 0, n igual a len, toda a mesma estratégia aqui, ó. Tamanho, while, i menor, blá. If, e-mail de i, né? O índice na posição i, né? Da string e-mail for igual a arroba, opa, quer dizer que achei. Se eu achei, então eu coloco lá pos igual i, né? Então vou substituir o menos 1 aqui no i e dou return aqui da posição. Então quando eu dou print aqui, essa string aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, tem que contar aqui do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Está na posição 4. Retornou 4. Perceba uma coisa interessante aqui nessa função. Se não fosse encontrado, essa função ia retornar menos 1, que é um comportamento que acontece em outras funções por aí. Ou seja, se eu não encontrei, vou retornar menos 1. Então, ele segue um padrão aí interessante que se usa em outros lugares. Mais um exercício, o último aqui nessa sequência. Faça uma função que recebe uma string contendo um e-mail válido e retorne o nome do usuário. Bem, normalmente lá um e-mail, essa tem o nome do usuário, né, o login, que seja, arroba, e o endereço aí, a URL da empresa, do que seja, né, da ONG.
Para fazer isso, vamos usar 2, né? Ó, use a função do exercício 2, né? Desse anterior, né? Ou seja, assuma que já existe uma função pós-arroba e meio nos moldes acima. Então vamos usar essa função que a gente acabou de usar. Vamos lá? Aqui, ó. Def. Extrai usuário, o nome da função. Passo o e-mail. E aí eu posso colocar aqui, ó. Pós-arroba e-mail. Vou colocar isso aonde? Dentro de uma variável pós. Agora eu posso usar o slicing, né? Posso usar os cortes lá. Retorna no e-mail do começo, né? Pega lá do primeiro instante até pós. Então, quando eu pego aqui, ele vai achar que está aqui na posição 4, que a gente já viu, né? Então, é sempre menos 1, então vai retornar 0, 1, 2, 3. Vai me retornar a page. Um desafio. Você consegue resolver, né, repetir o exercício aí dos palíndromos sem usar fatiamento? Fatiamento ficou fácil, né? Matou isso aí lá, uma linha do nome da função, outra linha da return. Dá para fazer mais linhas? Dá. Dá para fazer sem o fatiamento. Vai ficar mais complicadinho um pouquinho, mas dá para fazer. Aqui, um exemplozinho aqui, ó. Verifica palíndrome. Comecei aqui dizendo palíndrome, vou supor que ele é verdadeiro, né? Até que eu perceba que duas letras não estão batendo, eu vou considerar o palíndrome como o texto como um palíndromo. Aí vou aqui começando do 0 e J, eu vou pegar a última letra. Então I vai ser um contador para a primeira letra e J para a última. E aí a gente vai andando e vai checando para ver se são iguais. Então a primeira tem que ser com a última, né? Igual a última. Na segunda tem que ser igual a penúltima. E por aí vai. Faço o while I menor que J, né? Quando chegar no meio não precisa inverter, né? Para. Se o texto do I, né, da primeira letra, for diferente da última letra, né? A última letra, texto J, o palíndromo é falso. Se não, continua, né? Se não, vai lá, I mais 1, J menos 1, né? E o J vai descendo e o I vai aumentando. Esse código, obviamente, dá para fazer de forma mais simples, né? O return podia estar aqui, tem outras coisas que dá para fazer. Mas é um código que funciona, não tem nada de errado com ele, tá? E aí depois a gente chama as funções, obviamente o resultado vai ser o mesmo, tá? Só que para o programador aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que escrever um pouquinho mais de código. Bem, quais são as operações com string que são possíveis no Python? Uma é a concatenação, que basicamente eu uso o sinal de mais, né? E eu junto um texto com outro. Eu tenho duas strings, quero juntar uma com a outra, né? Então, olha o exemplo aqui, ó. S1 é ins, S2 per. Se eu colocar S1 mais S2, vai me criar uma nova string, insper, tudo junto, né? Se eu rodar isso aí, insper. E a outra é o contrário, ó. S2 mais S1, juntei aqui no T, deu print T, perins, tá? Concatenação, estou juntando duas strings. Aqui no caso, realmente, é uma string com outra string, tá? Para isso funcionar direito dessa forma, tá? Concatenação, bem conveniente esse recurso. Outro, que é um pouco mais estranho, mas que tem aí esse recurso no Python, é multiplicar um inteiro por uma string. O que vai fazer? Vai fazer a string se repetir o número de vezes lá que você passou no teu inteiro, né? Então, olha aqui, bem parecido, só coloquei aqui, ó, 3 vezes S1. Você vai fazer o quê? Vai fazer com S1 se repita 3 vezes e depois eu concateno ele com S2. Se eu rodar esse código, tá? É um recurso aí interessante, não é muito comum usar, mas às vezes ele pode vir a calhar aí. Exercício. Faça uma função que recebe o inteiro positivo n e retorna uma string contendo uma sequência de n asteriscos. Então você passa um número n e você vai ter n vezes aquele asterisco. Né? Retorna uma string, né? Vamos lá ver uma possível solução? Def, né? Criar a função. O nome dela vai ser barra underscore d underscore asteriscos n, né? Então quando eu passar aqui e chamar minha função, né? O valor aqui vem para dentro da variável n. Criei aqui uma variável, vai ficar temporária aqui dentro da função chamada barra, que é igual
o caractere aqui do asterisco, vezes n. Então, n vezes isso aqui vai aparecer n vezes o asterisco dentro de uma string aqui dentro de barra, depois é só dar return ela. Quando eu dou aqui, ó, print barra do asterisco, 10, né? Quando eu rodar esse código, vai aparecer 10 asteriscos no meu console. Muito obrigado, espero que todos tenham gostado e até a próxima.